Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexandre e esse é o canal Invest Holder. Atendendo a pedidos, recebi diversas perguntas com o seguinte tema: taxação dos dividendos e eliminação dos juros sobre capital próprio. O que isso trará de consequência para os nossos investimentos? Então aqui neste conteúdo iremos abordar a proposta de alteração da tributação quanto aos investimentos, entender o que vai ocorrer na renda fixa, na taxação dos dividendos lá nas ações e também tem a proposta de alteração de taxação para os rendimentos nos fundos imobiliários. E aqui, de forma bem tranquila, bem fácil, você vai entender o que é essa proposta e o que isso pode trazer de consequência para a nossa carteira de investimentos. Mas antes, já peço para você, deixe o seu like também. Está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre investimento. Então, vamos com tudo. O que primeiramente temos que entender é que estamos numa fase de proposta. Então, o Ministério da Economia está propondo alteração das leis que tangem a tributação. Então, isso vai para o Congresso, vai ter votação, isso vai ocorrer ainda uma alteração ainda dessa proposta. Pode ser que ela nem passe, mas vamos aqui tratar desse tema que traz tanta ansiedade para os investidores. Será que o investidor aí ele vai ter que mudar de estratégia, abandonar a estratégia de dividendos ou somente fazer uma adequação, uma adaptação para poder prosseguir investindo para o longo prazo? Então é isso que nós vamos abordar aqui, é isso que vamos tratar, tudo bem? E vamos dividir em 3 pontos: falar da renda fixa, das ações, dos dividendos e falar por fim dos fundos imobiliários, entender o que vai ocorrer. Na renda fixa, atualmente, como ocorre a tributação lá nos títulos de renda fixa? Tanto nos títulos públicos quanto nos títulos privados, temos a incidência da alíquota conforme a tabela regressiva de R. Então, começamos lá com 22,5% de alíquota de R e ao longo do tempo essa alíquota vai diminuindo. E após 2 anos tem uma alíquota mínima de 15%. E é assim que funciona a incidência de R nos títulos de renda fixa. Agora existem títulos que têm isenção de R, como por exemplo LCI, LCA, CRI, CRA, os certificados de recebíveis. Esses títulos são isentos de R. E qual que é a proposta do governo? A proposta do governo é trazer uma alíquota única de imposto para todos esses títulos. Tudo bem? Então, não teríamos mais a tabela regressiva, teríamos uma alíquota única e aqueles títulos de renda fixa que tivessem isenção de R deixa de existir. Então essa é a proposta do governo. E para quem já tem aplicação nos títulos que são isentos de R, como LCI, LCA, CRI e CRA. Então, para quem já tem aplicação, permanece com a regra atual. Tudo bem? Essa mudança só vai ocorrer para as novas aplicações, os novos investimentos. Tudo bem? Agora, vamos passar para falar das ações. A proposta do governo é tributar os dividendos, que atualmente são isentos de R para a pessoa física. Então, a pessoa física ela não paga imposto de renda nos dividendos. Então, qual que é a proposta do governo? Que ela passe a pagar esses 15%. Na proposta também de alteração, o governo ele tem a intenção de desonerar os impostos para as empresas. Então as empresas pagariam menos imposto de renda na pessoa jurídica. Atualmente as empresas pagam impostos na ordem de 15% sobre o lucro. Qual que é a intenção da proposta? A proposta ela quer diminuir esses 15% para 10%, tá? Sendo que em um ano a alíquota passaria para 12,5% e depois de 2 anos a 10%. Então o governo ele taxa o investidor aqui nos dividendos e desonera as empresas, com a intenção de aumentar a produção, de aumentar o PIB. Então quer que as empresas produzam mais e que esse dinheiro deixe de ficar parado com os investidores. Então essa é a intenção do governo, tudo bem? Ele vai taxar o investidor e desonerar as empresas. Então, consequentemente, as empresas vão ter um maior lucro, mesmo que o investidor ele venha pagar um imposto sobre os dividendos, as empresas têm um maior lucro. E aqui a gente vai tentar acompanhar o que vai acontecer, se no final das contas esse investidor
vai estar recebendo menos dividendos do que com a isenção anterior, tudo bem? Então nós temos que acompanhar o que isso vai ocorrer. E o juros sobre capital próprio? A proposta do governo é a eliminação do juros sobre capital próprio. Temos que entender que o juros sobre capital próprio, ele é uma manobra contábil das empresas. As empresas, elas remuneram seus acionistas antes mesmo de apurar o seu lucro. Então, sobre o juros sobre capital próprio, as empresas não pagam imposto de renda. Então, ela entrega ao seu acionista o juros sobre capital próprio, o seu acionista que vai pagar o IR no juros sobre capital próprio, e a empresa, ela tem uma dedução, então entra como custos esse juros sobre capital próprio. Então, contabilmente, ela tem um menor lucro. Tendo um menor lucro, ela paga menos IR. Isso aí é um artifício das empresas para poder ter um maior desempenho, e isso deixará de existir. E a partir da aprovação da proposta, deixará de existir o juros sobre capital próprio, tudo bem? E quanto a essa questão toda, ao meu ver, temos que acompanhar se as empresas de fato terão um aumento de lucro para compensar essa perda. O que fatalmente vai ocorrer é que o mercado não é bobo, acaba se adaptando. As empresas vão usar outras formas de remuneração do seu acionista, não vão evitar que seu acionista seja penalizado com os 15% de IR. Muitas vezes ela vai fazer outras formas de remuneração, formas indiretas, como por exemplo, bonificação de ações ou mesmo a recompra de ações. Então, de outra forma, as empresas vão remunerar o seu acionista. É o que vai acabar ocorrendo, como também isso acontece lá nos Estados Unidos. Como os dividendos também são taxados nos Estados Unidos, muitas empresas usam de outras formas de remunerar acionista. Então a nossa tendência aqui é que as empresas realmente venham a pagar menos IR e consequentemente usar outras formas de remunerar o acionista, tudo bem? De ter uma forma de dar um desempenho melhor para o dinheiro aplicado daquele acionista que está colocando ali as suas fichas naquela empresa, tudo bem? Então é isso que vai acontecer nas ações, nos dividendos. E por fim, quanto à proposta de alteração para a tributação nos fundos imobiliários. O que sabemos atualmente, nos fundos imobiliários, os rendimentos eles são isentos de IR. Então, de certa forma, é isso que deixa atrativo o investimento em fundos imobiliários. E a proposta, até de uma forma injusta, ao meu ver, vem a taxação sobre esses rendimentos, que pode ocorrer de 15% a 20%. Isso depende da votação no Congresso. Eu torço aqui que não passe essa proposta, mas essa taxação ela é injusta por quê? Porque nos fundos imobiliários eles são obrigados da sua receita a entregar a seu cotista 95%. Então não tem muito alternativo o fundo imobiliário, ele tem que entregar um rendimento. E esse rendimento ele vai ser menor, porque vai ter uma taxação direta nesse rendimento. E o cotista ele vai ser prejudicado. O que acontece com os fundos imobiliários então? Eles passam a ser menos atrativos. E as suas cotas, consequentemente, vai ter um desempenho pior. Então, a gente até pode ver os fundos imobiliários com um desempenho pior atualmente. Vamos ver se essa proposta vai passar, mas já traz aí um aspecto negativo aos fundos imobiliários. E os investidores que têm FIIs na sua carteira passam a ter a obrigação de pagar imposto de renda. E agora, o investidor diante desse cenário, dessa proposta toda de alteração, o que ele tem que fazer com a sua carteira? Será que é momento de mudar de estratégia ou ele tem que somente fazer uma adaptação? Eu sou totalmente contrário a fazer uma alteração brusca, de abandonar a estratégia a todo momento. O que temos que fazer era uma adaptação do nosso processo, da nossa estratégia, tudo bem? Então, olhar como vai ocorrer essa mudança e se de fato ocorrer, como que as empresas vão reagir. Será que realmente nas empresas, nas ações, vai ter um aumento do lucro com essa desoneração fiscal? Aí a gente vai ver se compensa ou não permanecer com os dividendos. Sendo que as empresas, elas vão se adaptar, elas vão trazer outras formas de remuneração. Como eu disse, a recompra de ações e a bonificação de ações, que no final pode trazer o retorno para o acionista, que a gente faz um paralelo aqui do que ocorre lá nos Estados Unidos e a gente tem que acompanhar. Já quanto aos fundos imobiliários, eu vejo que sai aí essa forma, essa modalidade de investimento, ela sai muito prejudicada. Esperamos aqui que ela não passe no Congresso. Então aqui
É isso que a gente espera. E se ocorrer, a gente vai ter que adaptar a nossa carteira, porque essa modalidade de investimento passa a ser um pouco menos atrativa, ainda mais com a taxa de juros subindo. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se gostaram, compartilhe o vídeo com os seus amigos e deixa aqui nos comentários o que vocês acham dessa proposta de taxação dos dividendos, dos fundos imobiliários e também alteração de tributação na renda fixa. Deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais. Valeu!